obrigada também porque o Senhor nos dá a oportunidade sempre de revermos a nós mesmos diante da Tua santidade e, por meio do espelho da Tua palavra, podermos nos ajustar conforme aquilo que o Senhor quer para nós. Nós estamos aqui, ó Deus, porque de fato queremos aprender de Ti. Interessa-nos a nós, ó Deus, ouvir a Tua voz e podermos sim, Senhor, sermos edificados. E como Tu foste com a minha irmã Maria Helena, peço que Tu sejas também com a minha irmã Sibeli, dando graça, ó Deus, que nessa fala que ela vai ter, ó Deus, na qual ela já se preparou antecipadamente para dividir conosco sobre como nós ensinarmos os nossos filhos a modéstia cristã. Que Tu possas, ó Deus, estar-nos, de fato, confrontando, mas também, Senhor, nos aperfeiçoando, para que nós possamos deixar uma marca do Senhor nessa geração, e que a próxima geração continue temendo o Senhor. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Acho que sim. Não sei. Já estamos? Já. Bom, nós quando enxergamos esse panorama, esse cenário, não é? Ficamos assim, de fato, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, não é? Temos que estar sempre atentos ao que está a nos influenciar. E, logicamente, para a gente ensinar modéstia aos nossos filhos, antes nós temos que aprender, não é? Sobre esse tema. E nós esperamos que hoje vocês saiam daqui com um aprendizado a respeito disso, para que possam ensinar os seus filhos, seus netos. Quem aqui é avó? Só eu e a senhora? É? Só. Quem aqui é mãe? Todas, não é? Menos ela. Pronto, então já temos um público adequado para esse nosso tema. Como é que nós vamos fazer essa apresentação? Nós vamos dividir nesses 3 pontos. Vamos falar um pouquinho do conceito da modéstia. A Helena passou rapidamente sobre isso, mas eu quero reforçar. E, logicamente, quando a gente fala do conceito, é importante a gente ver o que não é modéstia para entender o que é. Nós vamos falar sobre isso. Em seguida, nesse segundo ponto, nós vamos dar algumas orientações práticas a respeito, né, de como ensinar modéstia aos nossos filhos. E, por fim, mas não que não seja o mais importante, muito pelo contrário, é o mais importante, nós vamos dizer os princípios que fundamentam, né, o que nós estamos a falar aqui em termos de orientação prática, etc. O que é que está por trás de tudo isso? Tá? Então, basicamente, a nossa apresentação vai ter esses 3 pontos. Se conseguirmos entender parte disso, já vai nos ajudar bastante. Mas, antes de começar, eu vou ficar fazendo assim, ó, para facilitar a passagem, tá? Tá bem? Antes de começar, eu disse no início que, de fato, esse tema é um tema que eu não parei para estudar, para pensar a respeito disso, não achava que tinha algum problema em relação a isso, mas muito pelo contrário. Acho que talvez a minha resistência de tratar desse tema é porque, de fato, eu ainda não tinha olhado para as Escrituras para perceber o que as Escrituras falam a respeito desse tema. E nós sabemos que nós temos que ter o óculos das Escrituras, ou seja, nós temos que enxergar este mundo pelas Escrituras, não é? Então, quando nós começamos a estudar, começamos a perceber, sim, a Bíblia trata sobre isso e também nos adverte quanto a isso, não é? Então, eu queria convidar as irmãs também para poder entrar neste assunto dentro dessas 3 perspectivas. Foi como eu entrei e eu espero que as irmãs também entrem para aprender um pouquinho mais sobre isso. A perspectiva de aprendiz, de estrangeiro, e aqui nós temos um público grande e entende o que é isso, e de mordomo. Então, vamos falar sobre como ensinar modéstia aos nossos filhos, mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria que as irmãs pudessem compreender este tema dentro dessas 3 perspectivas, tá certo? Quais são? De aprendiz, estrangeiro e mordomo. Vamos ver quando a gente fala na questão do aprendiz. Bom,
é como eu disse, eu não conhecia sobre este tema. Eu fui ler, eu fui estudar, eu fui ouvir várias, né, palestras, inclusive vi da irmã Simone Quaresma, que tem muito boa palestra. Vocês podem pesquisar Simone Quaresma, é a esposa de um pastor no Brasil, no Rio, e ela fala sobre isso com muita propriedade. Também fui ver alguns livros, esse é um livro comum, não pode voltar, é um livro comum, que é o Deus o Estilista, ele é da editora Fiel, e tem, quem quiser, nós podemos passar, porque ele foi disponibilizado em PDF, ou seja, cada um, se quiser, passamos para a Sara, para o pastor, e pode ser, né, distribuído com as irmãs. Também olhei outros livros, como uma palestra que tem na moderação no vestido, Projetos Puritanos, Santos no Mundo, como os puritanos eram, também temos falando um pouco desse tema, ou seja, eu comecei a ler e a estudar sobre isso para compreender, né, o que é que a Bíblia diz a respeito deste assunto. E também, é o próximo slide, o Joel Bick, não sei quantos conhecem, o Joel Bick tem alguns artigos que fala como você deve ensinar a modéstia aos seus filhos, e aí as orientações que nós vamos passar está baseado nesse artigo. E ele é professor em teologia sistemática, está aí num seminário reformado, está aí um pouquinho, um pastor, um pouquinho do currículo dele, vocês podem ler. Então, é nessa perspectiva, a gente não vai esgotar o assunto aqui. Nós vamos citar algumas coisas para que as irmãs depois comecem a estudar e a ler mais sobre isso, que é importante, a ouvir palestras, a perceber sobre esse tema de uma maneira mais aprofundada, e a ver nas Escrituras também sobre esse tema. Portanto, aproveite que nós estamos aqui citando algumas coisas, não vamos esgotar tudo, mas depois se aprofundem e possam pensar neste tema de maneira como um aprendiz, né, para aprender mais um pouquinho. Estejam abertas ao aprendizado. Esse é o nosso convite para que a gente possa ver este tema. A segunda perspectiva, antes da gente começar sobre o assunto, né, começar a falar sobre o assunto, é de estrangeiro. Está ali, não é? E aqui eu coloquei a definição de estrangeiro, que é forasteiro, que é uma pessoa que vem de cá, vem ou é de fora do sítio onde se encontra, acho que a maioria aqui, não é? Peregrino, né, que é do latim peregrino, que viaja no estrangeiro, ou estrangeiro, que é a pessoa natural de um país diferente daquele onde se encontra. Nós conseguimos perceber, né, como é que é um estrangeiro. Só que, às vezes, a gente esquece que este lugar aqui não nos pertence, não é nosso. Né? Nós temos um lugar... Você pode passar o... Pronto. Nós temos um lugar que é outro. A gente esquece dessa perspectiva eterna que nós devemos ter. Não é? A gente acha que o mundo é isso aqui e acabou. Não. Né? Nós vivemos como se fosse isso aqui e pronto, e não nos preparamos para essa perspectiva eterna, né? Como diz lá 1 Pedro 2, 11 e 12, amados, exorto-vos como o quê? Peregrinos e forasteiros que nós somos, que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O estrangeiro significa que está no lugar, mas não pertence a ele. Nós temos que lembrar disso, que nós não pertencemos a este lugar. A nossa pátria está nos céus, não é? E aí, vocês vão ler, pode passar o próximo, em Filipenses 3:20, o que é que diz lá? Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Nós esquecemos dessa perspectiva eterna. Portanto, quando falarmos do tema modéstia, não só como aprendiz, né, aberta para o aprendizado, as irmãs estejam sempre pensando nisso, mas também pensando que nós não podemos nos amoldar ao que este mundo nos impõe, a que esta sociedade feminista coloca para a gente, como moda, como forma de vestir, forma de se comportar, o que for. Nós temos outra pátria, que não é esta, e a nossa pátria está nos céus. Nós temos que olhar para as Escrituras e perceber o que agrada ao Senhor, porque nós estamos aqui, eu sempre digo, este lugar que nós temos aqui é um treinamento para aquilo que nós vamos fazer lá no céu. Eu fico a pensar, por exemplo, o dia do Senhor, né, que é o dia que nós nos reunirmos como povo de Deus para adorar.
Imagine, nós estamos treinando para quando estivermos com o Senhor fazer isso, adorá-lo eternamente. Então, será que nós estamos nos preparando nesse sentido? Então, envolve toda a nossa vida. Então, portanto, eu espero que as irmãs também percebam este tema dentro dessa perspectiva. Eu não vou me amoldar, não vou me conformar, ou seja, estar no mesmo modo de vida deste mundo. Eu vou me preparar para estar com Cristo. É nessa perspectiva que eu queria que pudéssemos pensar neste tema. E, por fim, antes de começarmos a tratar do assunto especificamente, também convido as irmãs a pensar neste tema, nessa terceira perspectiva, que é a perspectiva de mordomo. A primeira foi aprendiz. A segunda, estrangeiro. E a terceira, mordomo. E aí eu trouxe esse texto lá do livro Santos no Mundo, dos puritanos, que diz assim: a responsabilidade dos pais pelos filhos, quando eles tratam desse assunto. Atitudes puritanas em relação a filhos estavam arraigadas na convicção de que filhos pertencem a Deus e são confiados aos pais como mordomia. Os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Só que Deus nos dá para cuidarmos deles. Nós somos mordomos. A questão é, estamos cuidando deles como deveríamos? Este é o ponto. Estamos sendo bons mordomos daquilo que Deus nos confiou, que são os nossos filhos? E aí tem algumas frases no próximo slide também, de alguns puritanos, que dizem assim: os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus e Deus os estende a nós. Ou seja, nós somos mordomos. O outro puritano diz assim: os pais devem dar conta das almas que pertencem à sua família. E o Thomas Watson diz assim: os pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus filhos próprios. Nós, às vezes, estamos mais preocupados que eles sejam os nossos filhos do que filhos de Deus. Temos que ter essa preocupação. E eu trouxe aqui, para mim foi muito impactante também ler isso, de esse puritano chamado Richard Matter, que imaginou os filhos no dia do juízo dirigindo-se aos pais que negligenciaram o seu treinamento. Aqueles que deixaram para lá, deixaram a escola ensinar, deixaram o vizinho, a mãe, a avó, a tia, e assim por diante. Ele diz assim: tudo isto, isso são os filhos que chegaram no dia do juízo e começaram a falar: tudo isso que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido, e não o fizeram. Vocês foram meio da nossa corrupção e culpabilidade originais, e, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disto. Ai de nós, que tivemos pais tão carnais e imprudentes, e ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. É pesado ouvir isso no dia do juízo, não é? Se negligenciarmos o ensino e o cuidado com os nossos filhos. Portanto, vamos começar a entrar no nosso tema, mas eu espero que vocês possam pensar nesse tema do como ensinar a modéstia aos nossos filhos, lembrando que nós estamos ainda a aprender, né, e precisamos aprender muito mais sobre isso. Segundo, que nossa pátria não é esta. Nós temos que estar sempre lembrando que a nossa pátria está nos céus e quem nos dita a moda, o comportamento, a forma de vestir, de falar, de agir, não é a sociedade, e sim a Escritura. E terceiro, nós precisamos lembrar que os filhos não são nossos, nós somos mordomos e vamos prestar contas diante de Deus de como nós criamos, educamos os nossos filhos para o Senhor. O Joel Bick, ele tem naquele livro Filhos da Aliança uma frase que eu sempre lembro, que é muito impactante, que ele diz assim, que nós não somos o Espírito Santo para convencer o nosso filho do pecado, da justiça, do juízo. Nós não podemos, nós não somos o Espírito Santo para convencê-los, para convertê-los, não é? Mas ele diz que nós devemos agir como se fosse o Espírito Santo. Nós não somos, mas devemos agir como se fosse.
ensinando, inculcando, fazendo com que eles aprendam sobre a Escritura. Portanto, vamos lembrar dessas 3 perspectivas e agora nós vamos entrar no tema. E eu convidei esse casal também, assim como a Helena convidou a feminista, eu também convidei um casal católico romano, mas que fala interessante, ele não há nada contra do que eles vão dizer aqui, mas eles têm alguns vídeos falando sobre modéstia e é interessante ouvi-los e, logicamente, tem sentido e tem também base bíblica para o que eles estão dizendo. Mas agora a gente já está de volta. Isso mesmo, e trazendo esse tema que há muito tempo as pessoas pedem, a modéstia. Enfim, vamos falar sobre isso. Vai, começa, Débora. Questão da virtude da modéstia, que é sim uma virtude simples, que leva à vivência de virtudes mais complexas, maiores. E nós vamos falar da importância de se buscar essa virtude da modéstia. É isso mesmo. E, ao contrário do que muita gente pensa, modéstia não está ligada somente com a saia que você usa. Tá bom? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, então. Lembram do que nós vamos tratar aqui? Próximo. Pode passar o próximo. Conceitos, orientações e princípios, não foi isso? Então, vamos começar com a questão do conceito da modéstia, né? A Helena falou um pouquinho sobre o que é, mas nós vamos focar no que não é modéstia, que aí a gente entende também o que é, não é? Então, o que não é modéstia? Não é um valor à moda antiga, é o próximo. Isso, não é o valor à moda antiga. Modéstia e discrição não são valores à moda antiga, eles são padrões divinos que nos ajudam a encorajar umas às outras as boas obras. Portanto, quando alguém diz que você é modesta, não quer dizer que você tem que vestir como o povo de antigamente, as mulheres de antigamente. Não tem a ver com valor antigo, é um valor eterno que está lá na Escritura. Tem na Bíblia essa palavra modéstia? Tem. E como tem? Só que nós passamos por cima, não é? Bom, então não é um valor à moda antiga, é um valor que está na Escritura. E nós sabemos que os valores que estão na Escritura, eles são eternos. E a Escritura, como a gente sempre tem dito, não é acultural, ou seja, não se adapta à cultura, nem é de acordo com o tempo, do contexto, nada disso. Tudo que está ali é eterno, não é? Então, não é um valor à moda antiga. E, pode passar o próximo. Diz assim, 1 Timóteo 2, 9, 10, eu acho que já foi lido. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Está vendo aí a palavra? Com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, etc, etc. Mas com quê? Com boas obras. E também não é apenas, que é o próximo, no vestir. Porque quando a gente fala de modéstia, nós pensamos que é algo ligado ao vestir. Bem-vinda, Paula. Bem-vinda, pode entrar. Não é apenas no vestir, não é? Quando pensamos em modéstia, achamos que se restringe ao vestir. Tem um texto lá em 1 Pedro 3, 4 e 3 e 4 que diz, pode passar, que diz o seguinte: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto de coração no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Portanto, não se limita à questão do vestir, mas ao comportamento também, certo? Aqui diz que não é isso, mas sim um comportamento que demonstra um espírito manso e quieto. Também não é se vestir mal. Quando a gente fala em modéstia, nós pensamos, aquela pessoa está, né, vestida mal, de forma... Não quer dizer que você tem que vestir de forma, né, desleixada. Vamos ouvir aqui um pouquinho o nosso casal, que vai falar um pouquinho sobre isso. Isso ainda. Quando a gente começa a viver a modéstia, a gente corre um risco de assumir uma aparência feia, meio que, sabe, uma aparência desleixada, ou da velhinha beata, nada contra as velhinhas beatas, a igreja precisa de vocês, da oração de vocês, mas às vezes você vê meninas jovens se vestindo como velhas, assim, aquelas velhinhas mesmo que... Mas aí entra também o mau gosto, né? Exato. E tem gente que tem mau gosto, tem gente que se veste mal. Mas né? tem gente que associa a modéstia com mau gosto.
Interessante. Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu comecei a ir nos shoppings, né, de Braga para procurar vestidos. E a coisa mais difícil você achar de vestidos elegantes, por exemplo, o inverno, né, porque nós começamos a estudar esse tema, estava no inverno. E o que você tem normalmente é vestidos muito curtos, ou coladinhos, né, ou decotadíssimos, então é difícil. Né, você não é, a Sara está optando, eu acho que também tem essa, eu achei um aplicativo onde eu agora vou buscar, compro fora para trazer, porque eu não consigo achar. Porque o que acontece na sociedade feminista, né? Eles têm feito cada vez mais masculinizado a roupa feminina e feminilizado a roupa masculina. Já perceberam isso? Os homens têm aquela roupinha tudo coladinha assim, com a calcinha bem, não é? Que não dá nem para andar, as regatinhas, não é? Uma coisa assim, bem feminina mesmo. E das mulheres cada vez mais masculinas. Percebam isso, até em relação... Eu vou tratar de outro assunto em relação à vestimenta de crianças, mas vocês vão perceber que há também essa mudança, né, em termos de vestimenta. Bom, outra coisa que não é um conjunto de regras, que é o que está aí. Porque, às vezes, a gente fala em modéstia, é dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, aquilo, outro. Não é isso, não é? Vamos ver aqui o que é que a Roberta diz. Diz assim, modéstia seja em nossas roupas, no que falamos ou em nossas atitudes, é uma questão do coração. O que está em nossos corações será evidenciado externamente em todas as áreas de nossas vidas. E aí, vamos ver lá o que é que diz Mateus, que diz lá no verso 12, 34b, pois a boca fala do que está cheio o coração, não é? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, não tem a ver com regras, mas sim aquilo que está dentro, porque nós vamos nos comportar, nós vamos nos vestir, nós vamos falar de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. Botamos tudo para fora, aquilo que nós pensamos, né, e sentimos, vamos colocar para fora. Portanto, tem a ver, quando eu falo do coração, é todo o nosso ser, né? Tem a ver com aquilo que nós cremos, nós colocamos para fora, não é? Bom, também não é, e aí os homens que estão ali no finalzinho vão vir, não é apenas para a mulher. Quando a gente pensa em modéstia, por isso que é importante a gente ensinar os filhos, tanto menino como menina, não é apenas para a mulher. Vamos ouvir aí o que o casal diz. É verdade que quando se fala de modéstia, se recorre mais à questão da mulher, porque o sensualismo ele é mais impregnado na mulher, por causa da tentação do homem, que é visual. Já no homem, ele não tem tanta essa necessidade de se mostrar que a mulher tem. Porém, com todas essas reviravoltas do mundo, né, que tenta acabar com a identidade masculina e feminina, o homem também está indo por esse caminho, não é, Tiba? É isso mesmo, olha quem chegou aqui. Chegou um homem aqui que acordou. Gente! Acordou, desceu sozinho da cama, abriu a porta do quarto e veio aqui ver o pai e a mãe. Vamos comer frutinha? É gostoso demais, né? Ai, ai, ai. Ai, ai. Olha lá, você lá no vídeo. Fala, oi pessoal! É importante a gente tocar nesse assunto da masculinidade, até porque as referências que os nossos filhos precisam ter é de uma masculinidade segura, determinada, tá? Identificável. Né? Isso vai da roupa ao comportamento. Então, já vimos o que não é. O que é modéstia, então? Que é o próximo slide, não é esse aí? Que não possui e demonstra vaidade em relação a si mesmo, as próprias conquistas, sem presunção e orgulho, que não se importa com o luxo nem as tentações, despretensioso, moderado, sóbrio, decente. Quem é modesto se expressa com naturalidade, simplicidade, singeleza, sobriedade e decência. Este é o conceito de modéstia, não é? Agora, há também sempre uma conotação negativa, né? Quando as pessoas dizem assim para a gente, não seja modesto. É a conotação positiva? Isso não é? Quando diz assim, não seja modesto, não seja simples. Claro, nós temos que ser simples, como a pomba, né? Que a Escritura diz. Pois.
E também quando as pessoas dizem assim, né, na conotação negativa, né? É o próximo. Modéstia à parte, não é? Então, a palavra modéstia, às vezes, ela é aplicada de forma negativa, mas eu queria desconstruir isso hoje aqui. Que a gente pudesse perceber que é uma palavra que se encontra nas Escrituras e que deve ser vista de forma positiva. Bom, também tem a questão da falsa modéstia. Não é? Muita gente diz, eu sou modéstia. Vamos lá ver um vídeo do casal que fala um pouquinho da falsa modéstia. É o próximo? Não, é antes. É antes, isso. E aí existe a falsa modéstia, que a gente conversava também. Exatamente, a falsa modéstia, ela é uma realidade. Aqueles que, na verdade, por uma falsa humildade, algo muito simplório, que, na verdade, esconde o desejo de se sobressair por ser humilde, por ser puro, por ser singelo, né? Olha como eu sou santo, olha como que eu sou modesto, olha como que eu sou puro, olha como eu sou espiritual. Por trás de certas atitudes assim, a falsa modéstia, se esconde o orgulho, o amor próprio. Você usa o exemplo do véu, que é muito interessante, ideia. Qual que é a glória da mulher? São os cabelos da mulher. Então, o véu, ele simboliza isso. Eu tampo a minha glória para que a glória de Deus apareça. Muito bonito, não é? Bom, o que é importante dizer em relação a isso? O que toda mulher cristã precisa saber sobre a modéstia. Eu acho que a Helena já tratou um pouquinho disso no início, não é? E eu trago uma frase do autor do livro do Estilista de Deus, não é? Que diz o seguinte, pode passar. Pode passar. É esse aí, Deus o Estilista. É muito raro encontrar uma mulher que entende corretamente o efeito que suas roupas têm sobre os outros. Muitas mulheres não compreendem que são velas em meio a pólvoras. Já perceberam esse cenário? Temos aqui a sala cheia de pólvoras e nós passamos com a vela no meio. O que é que vai acontecer? E aí, esse pastor do século XVII, Richard Baxter, diz o seguinte, vocês mulheres não podem colocar pedra de tropeço no caminho dos homens, nem acender o fogo da concupiscência deles, nem fazer de suas vestes uma armadilha para eles. Vocês, mulheres, têm de andar entre pessoas pecaminosas, como fariam se estivessem portando uma vela em meio à pólvora ou palha, pois de outro modo poderão ver a labareda que não tinham previsto quando for tarde demais para apagá-la. Com cuidado, porque às vezes o que é que acontece? A gente diz, não, o problema é do outro que está vendo. Não, o problema é nosso, que estamos provocando que ele veja aquilo. Não é? Então temos que ter cuidado, porque a sensualidade, pelo que diz nas Escrituras, é pecado. É o próximo slide. No jardim do Éden, nos é dito que Eva admirou a aparência exterior da fruta antes que ela pegasse e a comesse. Ou seja, é primeiro a gente ver para depois fazer aquilo que não agrada a Deus, não é? E está lá em Tessalonicenses 4:8, exatamente sobre esse tema da sensualidade. Quem pode ler? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisámos e testificámos claramente, é o vingador, porquanto Deus não o chamou para a impureza, mas sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Eu destaquei ali, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nesta matéria da santificação, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Nós não podemos provocar o outro. Eu já ouvi
pessoas dizem, o problema é de quem olha para mim. Não, o problema é seu que está provocando esse olhar sensual para você. Temos que ter muito cuidado com isso, porque nós temos feito isso. O próximo slide diz o seguinte: uma mulher vestida com modéstia, foi João Calvino que disse, né, educa um homem apenas com sua presença. Bom, então já entendemos o conceito da modéstia e o conceito à luz da Escritura, certo? Agora vamos dar algumas orientações focadas na questão dos filhos. E aí, eu coloquei 3 itens aí. Cuide, examine e ensine. Essas são as 3 orientações que eu queria deixar hoje à tarde aqui, para a gente poder trabalhar neste tema. E eu trouxe uma figura meio que polêmica, aí, mas ele disse uma coisa muito certa. Ele disse assim, o Salazar: ensinai aos vossos filhos o trabalho, ensinai às vossas filhas a modéstia, ensinai a todos a virtude da economia, e se não poderdes fazer deles santos, fazer ao menos deles cidadãos. Cristãos, não é? Está mais forte ainda, né? Cristãos, olha só o que ele diz. De fato, nós devemos ensinar não só às filhas, mas aos filhos também, porque a gente viu que a modéstia não é uma coisa só para mulher, mas para homem, a modéstia, não é? Portanto, nosso primeiro ponto é cuide. E aí eu queria dar um alerta aos pais. Cuide dos seus filhos. E aí, quando nós falamos nessa questão do cuidado, eu trouxe 2 temas que são fundamentais para a gente poder ter cuidado em relação aos nossos filhos, que são, pode passar? A questão da adultização das crianças e a questão da sexualização das crianças. Nós vamos ver cada vez mais, não só, e os pais às vezes até contribuem com isso, não é? As crianças deixando de ter a sua infância, não só se vestindo como adulto, como também se comportando, participando de coisas de adulto. Vocês vão ver aí nessa imagem, não é? Não adultize suas filhas, vistas as meninas como que elas são, crianças. E eu acho que a Helena já falou também bastante sobre essa questão das escolas, por exemplo, a tentar sexualizar desde pequenas crianças, não é? Então, roupas ousadas e reveladoras têm estado no topo da moda mundial há muitas décadas. Crianças e jovens são encorajados a expor seus corpos e deixar a sensualidade aflorar. E eu quero trazer um pediatra, e é o próximo vídeo, que vai falar um pouquinho desse tema da adultização das crianças. Então, se vocês acompanham aí um pouco. Adultização da criança, adultização da infância, o fim precoce da infância. Como é que a gente percebe que uma criança está sendo adultizada? Quando a gente começa a perceber valores e comportamentos do mundo adulto numa criança de 5 anos, de 7 anos. E muitas vezes esses valores e comportamentos não são os valores e comportamentos bacanas do mundo adulto. O amor, a solidariedade, a vida significativa. Não, muitas vezes são os piores valores. A hipervalorização da aparência, com maquiagem, vestidos, a hipervalorização de marcas, de modismos, de consumismo, a futilidade, o vazio, a sexualidade, a erotização de uma infância de crianças de 7 ou 8 anos. Então, esses valores, que são os piores valores do mundo adulto, aqueles que a gente critica, que deve evitar, são justamente aqueles que chegam primeiro na infância nesses processos de adultização. Existem, então, muitas formas de adultizar uma criança. Por exemplo, você oferecer para ela atividades que envolvam esses valores e nesses comportamentos do mundo adulto. Uma coisa é uma criança brincar com a maquiagem da mãe, se borrar de batom, passar pó de base, pintar as sobrancelhinhas, fazer uma bagunça com vestidos, com os sapatos da mãe. Uma outra coisa é você promover uma festinha no cabeleireiro ou na limusine que vai promover a hipervalorização desses comportamentos. Fazer com que elas ajam como adultas, né? E vistam, põem um salto alto, e roupinhas da marca, e comecem a hipervalorizar esse mundo das aparências, do consumo, dessas adesão a marcas caras. Isso não é necessário, né? Promover isso na vida da sua filha ou do seu filho. E
E o que é mais grave, algumas dessas crianças estão sendo expostas como cabides de moda, como cabides de propaganda. Propaganda de roupas, propaganda de brinquedos, propaganda de comida, geralmente comida ruim. Né? São as blogueiras, são as crianças youtubers, são os Instakids, usados pelas famílias, pelos pais, para fazer dinheiro e expondo essas crianças a um mundo que é muito tóxico para elas. Né? Um mundo de celebridade fácil, de fama vazia, um mundo de extremo consumismo, de extrema futilidade, de extremo materialismo, que é um mundo onde as pessoas vivem, mas que não é um mundo, digamos, saudável para a criança. Uma outra forma de adultizar uma criança é deixar ela ficar muitas horas nas telinhas e na internet, porque ela vai ter Facebook precocemente, e Twitter, e Instagram, e Snapchat, e ela vai ficar muitas vezes exposta a valores adultos, e especialmente aí já entra uma área mais perigosa, né, no YouTube, você vai ver vídeos eróticos de funks proibidos, trazendo para ela desse mundo da erotização de uma forma pornográfica, de uma forma comercial, não expondo ela a uma sexualidade saudável, uma sexualidade ligada ao amor, à intimidade, às relações. Eu acho que está bom até aí. Eu posso depois mandar. São 7 a 8 minutos esse vídeo, para a gente não perder muito tempo. Mas é interessante o que o pediatra fala, então depois eu posso mandar o link para que vocês possam ter esse acesso e ouvir inteiro o vídeo, tá bem? Mas o foco é a criança não só tem que se vestir como criança, mas também se comportar como criança, não é? Não vamos adultizar as nossas crianças. E o outro ponto que eu pedi para que as irmãs pudessem ter cuidado é a questão da sexualização das crianças. Né? Garotas estão crescendo em uma época onde elas encaram uma avalanche de mensagens que as dizem que devem parecer como modelos em pôsteres ou ser a garota mais bonita da escola. Nossas filhas estão crescendo em uma sociedade no que diz a elas que são valorizadas por sua aparência mais do que por seu comportamento ou pela disposição interior de seus corações. E os nossos filhos estão crescendo em um mundo saturado de mensagens sexuais de todos os tipos. Quanto aos rapazes, que é o próximo, eles são encorajados a fortalecer seus corpos e mostrá-los em regatas e calças coladinhas. Eles são encorajados a ir atrás das garotas que se vestem com as roupas mais sexys e amarem mais o prazer do que a Deus. E eles estão em busca da gostosura e não da piedade de uma mulher. Portanto, nós temos que reverter esses conceitos que a sociedade nos impõe e que, de fato, faz com que essas crianças sejam sexualizadas antes de uma forma incorreta. Este vídeo, eu pus aqui, desculpa, é ali. Esse vídeo que tem aqui mostra um pouquinho essa questão da sexualização. É uma denúncia que tem que ser feita. Pode pôr aqui pode clicar aqui. Isso. A infância só acontece uma vez. Ela é a base para uma vida saudável. Estimular uma criança a consumir ideias e produtos, transformando-a num adulto, é um crime. A erotização precoce exige atenção. Pare. Pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Nós temos que pensar nisso aqui também, para fazermos denúncias em relação a essa questão da erotização das crianças, que a gente sabe que as escolas estão também trabalhando fortemente nesse sentido. O próximo slide vai falar de um estudo que descobre lojistas que comercializam roupas inadequadas para meninas pré-adolescentes. Está ali. Um estudo recente mostra que cerca de 30% dos modelos de roupas produzidas pelas empresas norte-americanas, voltadas para o público pré-adolescentes, foram projetadas para sexualizar. Não há nada sem intenção, gente. Tudo tem um propósito. Nós temos que ter cuidado, temos que estar atentas. Os pesquisadores descobriram que as roupas comercializadas para meninas de 6 anos estão sendo projetadas para chamar a atenção para os seus seios, nádegas e magreza, dando sinais de que são sensuais, que são sensuais e inadequadas. Os pesquisadores dizem que é uma tendência que está reforçando estereótipos destrutivos para a atratividade feminina. Não é? Então, está aí o link, depois também posso passar, caso tenham interesse de se aprofundar nesse estudo. Assim que se veste uma criança, né? Não é assim como se
tenta fazer. Também trouxe para vocês uma dupla, é do Brasil, chamada Melody Rafinha Dragão. Ela é cantora e compositora mirim de pop e funk paulista. Começou a cantar aos 8 anos de idade, que é o próximo slide, e suas letras trazem um conteúdo que não é o esperado por uma criança dessa idade. As maquiagens, roupas e calçados copiam o adulto como se os gostos fossem os mesmos. Não só isso, as danças sensuais e canções com palavras obscenas já fazem parte do repertório dessas crianças. E as meninas usam roupas e objetos que estimulam a sexualidade precoce, assistem aos mesmos programas de televisão e falam a mesma linguagem dos adultos. Pode pôr aqui o vídeo, só para vocês conhecerem. Não, é antes, é aí. Pode clicar em cima. Parece um casal de um romance entre os dois. Uma criança. Pronto, é só para vocês terem uma ideia. A música fica na cabeça. Mas parece um casal romântico, não é? 2 crianças, não é? Bom, é isso que a gente tem publicitado. Portanto, tenham cuidado, não é, com o que estão fazendo com as nossas crianças, tanto a adultização quanto a sexualização. Tenham cuidado, porque isso está, às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da internet, que entra na nossa casa, dentro da escola, em vários locais. Nós estamos sendo bombardeados para que isso aconteça com os nossos filhos. Temos que ter cuidado. Primeira orientação prática, eu disse, cuidado, né, com isso. Segunda, examine. Não é? Examine, então, e aí eu trago 10 perguntas que podem ajudar a nós e aos nossos filhos a examinar suas intenções. E aí nós focamos aqui em relação à vestimenta. Eu trouxe essas perguntas com base no Joel Bick, que é o próximo slide, que ao ensinar nossas crianças se estão sendo modestas, o caminho mais direto é chegar aos motivos dos seus corações. Lembra que diz que modéstia tem a ver com o coração? Então, perguntar as seguintes questões pode ajudar seu filho ou sua filha, e mesmo você, a avaliar o que ele ou ela pensa sobre a modéstia. Então, vamos olhar essas perguntas para discernir os motivos do coração. Eu vou pedir para cada uma ler, para também não ficar enjoada da minha voz. Bom, eu leio o item, vocês leiam um versículo relacionado a esse item, tá bem? Você está se vestindo modestamente por amor a Cristo? Amor a Cristo deve ser o nosso primeiro motivo em todas as áreas da vida cristã. Deixe que o amor de Cristo constranja você nessa área da vida também. Você está lembrando em sua vestimenta que, se você é crente, você é templo do Espírito Santo? Se você é o templo do Espírito, você é separado para a santidade na totalidade da sua vida e em tudo que você transmite aos outros, incluindo a área de como você se veste. Depois leiam lá 1 Coríntios 6,19. Terceiro, você está se vestindo para conseguir a atenção das outras pessoas? Existe uma diferença entre a beleza natural que irradia de uma mulher e a beleza fabricada com o propósito de atrair a atenção. Quando a beleza de uma mulher é mais dependente de sua escolha de roupas, corte de cabelo ou quantidade de maquiagem que ela tem em seu rosto, ao invés de permitir que essas coisas complementem a sua beleza. Ela tem uma beleza fabricada. Muito bem. A sua vestimenta reflete o seu amor pelos outros? O versículo, quem quiser, 1 Pedro 3, 4, não é? A sua vestimenta reflete o seu amor pelos outros? Não diga, se o meu vestido tem provocado luxúria nos homens, isso é um problema deles. O puritano William Gurney disse que se Paulo não comia carne sacrificada aos ídolos para não ofender seu irmão, com certeza uma jovem temente a Deus poderia não usar roupas imodestas para não ofender seu irmão em Cristo. Obrigada. 5. Sua aparência exterior diminuiria o valor de sua aparência interior? Alguém pode ler? Uma mulher cristã deve almejar que sua aparência exterior direcione outras pessoas para o seu caráter ou personalidade. Se ela afirma ser cristã, mas está procurando sua segurança na beleza exterior, ela não está se vestindo de modo
Isso mesmo. Sexto, você está honrando o seu pai com o que você tem vestido? Nossas filhas devem dar aos seus pais, ou talvez os pais precisem tomar, autoridade para ajudá-las a discernir o que é vestimenta modesta e o que não é. Os pais não devem ter medo de dizer não às suas filhas se eles pensam que o que elas estão usando é imodesto. Pois, a palavra não tem sido tirada um pouco do vocabulário de alguns pais, não é? Sétimo, estaria tudo bem se sua mãe usasse isso? Nossas mães devem ser um exemplo de corpo e como a pureza e a modéstia devem parecer. Se uma filha não consegue ver a sua mãe usando calças justas ou uma blusa decotada, então ela deve ver isso como um sinal de sabedoria. Depois leiam lá Tito 2, de 1 a 5. Oitavo, você pode pedir a bênção de Deus sobre o que você está vestindo? Você pode ajoelhar-se e pedir a bênção de Deus sobre o que você está prestes a fazer? Se não, é melhor você não fazer. Podemos aplicar isso ao vestir, bem como a muitas outras coisas. Isso mesmo. Nono, vocês jovens mostram pelo seu vestir, o seu agir, que vocês valorizam a modéstia bíblica? Como pais e mães, devemos também ensinar modéstia aos nossos filhos. Devemos encorajá-los a valorizá-la e praticá-la em sua conduta e na escolha de roupas. Devemos nos esforçar para promover neles um senso da verdadeira beleza, para que os outros filhos procurem mulheres piedosas como suas amigas e, enfim, como suas esposas. Muito bem. E décimo, a décima orientação, como suas roupas trazem glória a Deus? Pais precisam ensinar às suas filhas a necessidade de glorificar a Deus em todas as coisas, incluindo no que vestem. Se uma filha não pode dizer como suas roupas em específico trazem glória para Deus, ela não deve estar pensando a partir de uma perspectiva eterna. Foi aquilo que nós vimos no início, não é? Bom, então, que Deus sonde o nosso coração, né, porque Ele nos conhece, para que a gente possa mudar. Se há algum caminho mau, né, em nosso coração e a gente não tem feito isso, possamos mudar e estar atento. Examine o seu coração para que você veja se está realmente fazendo dessa forma em relação aos seus filhos. E, por fim, ensine. Terceiro, ensine. Ensine a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. É a terceira orientação prática. E aí, como é que podemos ensinar a modéstia aos nossos filhos? Pode passar? Pode passar? Isso. Então, de forma prática, como encorajamos as nossas filhas e filhos em direção à modéstia? Pode passar. Como é que nós podemos encorajá-los? Pode passar mais um? Isso. Volta. Passou demais. Isso aí. Pronto. Primeiro, ensine a redefinir os conceitos. Lembra que eu falei do nosso óculos? Não é? Nós temos que definir os nossos conceitos de acordo com o Evangelho. Não de acordo com a sociedade, nem com o que nos ensinam, mas sim o que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Então, redefina esses conceitos de acordo com o Evangelho. Mostre que Jesus Cristo é aquele que define a verdadeira beleza, e não a moda, nem a sociedade, mas sim Jesus é que define a verdadeira beleza, e que essa verdadeira beleza é encontrada em tudo que reflete a sua glória. E, por fim, treine seus filhos com a ajuda do Espírito Santo a acreditar nas palavras da Bíblia, mais do que em si mesmos, e também de seus pares ou no mundo ao redor deles. Eles precisam crer que a Bíblia vai nos dar as respostas para tudo. Que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus. Deus nos deixou para nos orientar. Então, ensine sobre a verdadeira beleza aos seus filhos. E aí nos dá o terceiro ponto. Primeiro foi conceitos, fizemos a definição, o conceito da beleza na perspectiva cristã. Segundo, demos algumas orientações práticas. E, por fim, para a gente poder concluir a nossa apresentação, vamos falar do que é que fundamenta tudo isso. Quais são os princípios? Não é? E, de fato, nós vemos na Bíblia que sobre a beleza física na Bíblia, né? Nós vemos qual é a beleza que interessa ao Criador. E nós vemos também sobre a beleza de Cristo. Encontramos
Tudo isso, pode passar, nas Escrituras. A beleza física, a beleza que interessa ao Criador e a beleza de Cristo. E aí vamos olhar aquele versículo primeiro, pode passar, Provérbios 31, 30, 31, que é o nosso versículo. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, algumas mulheres, não sei quantos conseguem ler aqui o que esse autor disse. Pode ler? Algumas mulheres vão passar 30 minutos a 1 hora a preparar-se externamente para a igreja. O que aconteceria se todos nós gastássemos a mesma quantidade de tempo a preparar-nos internamente para a igreja com oração e meditação? Pois, às vezes gastamos tanto tempo, não é? Para vir para a igreja, para se arrumar e tudo, mas às vezes nos preparando só externamente e não nos preparamos internamente. E vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a beleza. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, que ele era baixinho, né? Porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê... Como? Era Saul. Saul, pois. Disse a Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque ele era alto. Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, que tipo de beleza da mulher interessa ao Criador, não é? Já lemos esse texto de 1 Pedro 3, 3, 4, e vamos agora ler Isaías 53, 2 a 7. Que fala sobre Cristo, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Desculpa. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus não tinha beleza nem formosura. Não havia boa aparência nele. Mas olha, qual era a beleza de Cristo? Pode passar. Qual é a beleza de Cristo? Sabe o que é que o Evangelho faz? Ele faz exatamente isso. O Evangelho casa a beleza de Cristo à nossa feiura. Ele nos redime da nossa feiura e nos dá a beleza de Cristo. Aquela música que nós cantamos no início, não é? Que a beleza de Cristo se veja em mim, não é? E eu trago também o testemunho de Jonathan Edwards, que diz assim: desde aquele tempo, comecei a ter uma nova compreensão e novas ideias sobre Cristo, sua obra redentora e a maravilha do seu plano de salvação. Uma doce sensibilidade vinha à minha alma, de vez em quando, e eu exultava na meditação sobre isso. Tinha grande desejo de passar meu tempo a ler e meditar sobre a beleza e o esplendor de Jesus, a excelência da sua pessoa e o caminho da salvação pela graça. Não encontrava quaisquer livros tão agradáveis como aqueles que tratavam desses assuntos. As palavras de Cantares 2:1 me deleitavam. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Parecia que este verso expressava a formosura e encanto de Cristo.
Mas se estava alegre em sentir-me tão bem, não me sentia satisfeito. Havia anelos profundos da alma para Deus e seu Filho, por mais santidade. Às vezes meu coração estava tão cheio que quase se arrebentava. Isto me trazia à memória o que dissera o salmista: minha alma está quebrantada de desejar. Acho que está aqui, né? Sentia tristeza em não ter voltado para Deus mais cedo, para ter tido mais tempo de crescer na graça. Gastava horas em pensar sobre as coisas divinas, muitas vezes andando pelas florestas e lugares solitários em meditação, comunhão e súplicas a Deus. Em qualquer lugar onde estivesse, petições de minha alma subiram ao trono. A oração me era tão natural como respirar, e um modo de satisfazer meu coração ardente de amor. O deleite que agora sentia nas coisas de religião era bem mais diferente daquele que experimentara na meninice, como um cego antes de enxergar. Não tenho noção das cores tão belas e agradáveis. O gozo agora nas meditações espirituais era mais puro, mais íntimo e mais completo. Eu não sei quantas de nós, irmãs, têm essa experiência que esse grande servo de Deus teve, não é? De ter o desejo, o grande desejo de passar o seu tempo a meditar sobre a beleza e o esplendor de Jesus. Não temos tempo para... Temos tempo para tantas coisas, não é? Mas não paramos para meditar e admirar, adorar a beleza e o esplendor de Jesus. Da sua excelência, a excelência da sua pessoa, do seu caminho, de tudo que ele fez e de tudo que ele é, não é? Então, para concluir a nossa apresentação, eu quero dizer o seguinte, que modéstia tem a ver com humildade. Nós temos que ver lá em 1 Pedro 5,5 que diz que o maior exemplo de humildade vem do próprio Senhor Jesus, que nós vimos lá em Isaías, que se fez homem para morrer em nosso lugar. E que ele é o nosso padrão de modéstia. Leiam lá a oração sacerdotal, leiam lá o que diz João 13. Ele é a nossa fonte de toda a beleza. Alguém pode ler esse Salmo 45, 2? Não sei quem está com Bíblia aí. Salmo 45, verso 2. Tu és mais famoso que os filhos dos homens, a graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Ele é, como é que começa aí? Tu és o mais famoso dos Pronto, filhos dos homens. é Jesus. Ele é a fonte de toda a beleza, ele é o mais formoso de todos os homens. Então, irmãs, precisamos encorajar os nossos filhos a ter uma visão bíblica e correta e apropriada sobre a beleza. Não é isso que nos ensinam, é o que a Escritura nos ensina. E aí eu quero concluir deixando esse poema. Pode passar. Já falei isso? Pode passar. Um poema que é onde ela, Blind Line, declama o poema A Perfeição da Beleza. E aí nós concluímos essa apresentação com este poema, que fala sobre a perfeição da beleza. Beauty is sold in exchange for a dime. Nothing to attract us to you, yet we worship your creation as fine. Captivated by its forbidden fruit, pleasing our senses, so we suppress the truth and eat the lie. Media's fig leaf, deadening our soul and mind. Sin, blinding us to you. The only objective beauty that's truly absolute, hidden in the symmetry of your goodness, glory, and truth. Each attribute working harmoniously, justice with patience, wrath with
verdadeira beleza é espiritual, ela disse, não é? E nós encontramos onde? No Altíssimo, que ele acaba de falar ali. Pode passar o próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Val, pode vir aqui, antes de terminarmos. Nós vamos cantar mais uma vez o